Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje vai ter uma mensagem incrível, né? Hoje é o nosso último dia do mês de maio. Espero que tenha sido um mês transformador para você e que você tenha produzido resultados satisfatórios, que você tenha de fato construído algo que vá deixar parte do teu legado aqui nessa terra, que você tenha dado mais um passo, que tenha sido um mês mais produtivo, que tenha sido que você tenha construído memórias capazes de fazer com que você olhe para trás e perceber que valeu a pena ter vivido e ter experimentado tudo que você experimentou nesse mês de maio. E que junho venha com novos desafios, venha com novos conhecimentos, que se desdobre para nós com novos crescimentos e que nós possamos experimentar momentos incríveis, construir memórias incríveis e também trazer desafios ainda maiores para a nossa vida. E hoje o nosso tema é Nosso Intercessor. E a nossa referência bíblica é Romanos 8:26, que diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, que nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Enquanto eu refletia sobre isso, o que vinha para mim era o seguinte, que a oração, ela nada mais é do que uma experiência sobrenatural com Deus. E é uma experiência para quem de fato vive uma vida com Jesus. Ela é uma experiência sobrenatural porque ela é uma forma de você sair da sua condição humana e se conectar a Ele sem barreiras, sem obstáculos e sem nenhum tipo de prejuízo nessa conexão, sem nenhum tipo de ruído nessa conexão. É o momento de você levar a Ele, diretamente a Ele, tudo aquilo que está no seu coração armazenado. É uma forma de você expressar a sua gratidão pela vida, pelas conquistas, e também uma forma de você pedir conselhos a Deus sobre o rumo que você tem tomado na tua vida. É uma forma de você pedir orientação a Ele para saber se o caminho que você tem percorrido é de fato o que corresponde aos planos dele para você ou não. E quando nós falamos na oração que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, nós estamos em espírito nos elevando a Ele, nos aproximando dEle e buscando ouvir a voz dEle, para que nós possamos praticar a vontade dEle. E Deus, Ele é maravilhoso e Ele sempre nos ouve. Ele nos ama tanto que nos deu um canal exclusivo de comunicação com Ele, que é o Espírito Santo de Deus, que inclusive habita no templo que é o nosso coração, que está dentro de nós. Então nós falamos com Ele através do Espírito e nós temos a possibilidade de praticar as obras dEle, de ser um representante dEle, de agir em Espírito através e ser um canal de bênçãos para o mundo através do entendimento que nós recebemos desse Espírito. Então, nós só precisamos aprender a nos inclinar a Ele, a deixar com que Ele assuma o controle da nossa vida. E a partir do momento que nós aprendemos a ouvir a voz dEle, consequentemente, nós passamos a agir segundo as suas determinações, certo? Em Romanos 8:5 diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Em Romanos 8:10 também Paulo diz o seguinte: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está... E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso foco.
e está vivendo segundo a palavra dele, segundo os mandamentos dele, é que vai fazer com que nós nos aproximemos cada vez mais dele, vai fazer com que nós abramos o nosso canal de audição para ouvir a voz dele. E, consequentemente, nós temos que nos colocar em movimento para agir e ser um agente transformador dessa terra por meio do discernimento do Espírito, certo? E aí o nosso devocional ele vai falar aqui sobre que nós temos um intercessor no céu, né? Que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor no céu, porque a oração é o diálogo espiritual que nós temos com Deus. A oração é o jeito que temos para sentar no colo de Deus e desabafar de uma forma sincera. Ele que vai ser o nosso verdadeiro ouvinte, ele que vai ser o nosso verdadeiro psicólogo, ele que vai falar de fato aquilo que nós precisamos ouvir. Mas, depois de falar, certifique-se de que você também está destinando um tempo de qualidade para que você possa ouvir a voz de Deus. Toda oração, ela tem um momento em que você fala, mas você também precisa ter um momento em que você discerne, que é um momento em que você reflete acerca daquilo que Deus fala no seu coração, né? Então, ele vai falar o seguinte, que ele está intercedendo pelos filhos de Deus com gemidos inexprimíveis, sons impronunciáveis, mais profundos que as próprias palavras. Nem palavras humanas podem expressar o que o Espírito Santo está orando a nosso respeito diante do Pai. Paulo continua, e aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Lá em Romanos 8:27. Quando oramos, o Espírito Santo está se comunicando com Deus de uma forma que nós não sabemos e não conseguimos em nosso favor. Ou seja, o Espírito ele tem capacidade de nos compreender, de nos entender e de saber quem de fato nós somos e o que nós precisamos na plenitude. E ele tem a possibilidade, a condição de levar isso para Deus. Nós só precisamos deixar com que ele haja através de nós. Nós só precisamos abrir esse canal de comunicação em amor para que o Espírito possa interceder por nós junto ao Pai. E assim, dessa forma, nós transbordamos amor nessa terra, né? E aqui no parágrafo 2 ele vai dizer que o Espírito Santo nos ajuda sempre e em todas as circunstâncias, sendo o nosso tradutor, sendo o nosso intérprete junto ao Pai. Porque quando oramos em língua, Deus sabe perfeitamente o que nós estamos falando. Quando nós oramos, até mesmo calado, mas expressando o nosso sentimento através de uma lágrima, Deus também sabe, o Espírito Santo de Deus também sabe o que está se passando dentro de nós. E é esse sentimento que ele capta de nós e leva para o colo de Deus, para que Deus possa nos amparar e possa cada vez mais trazer uma palavra de discernimento para que possamos agir e nos colocar em movimento, não perder a perspectiva e continuar a vivendo, né? E aí ele vai dizer o seguinte, que é o Espírito Santo, nosso ajudador. Ele nos ajuda até mesmo quando oramos. Também nos auxilia em nossas fraquezas e fragilidades, traduzindo e apresentando ao Pai aquilo que não sabemos ou entendemos. Precisamos do Espírito para orar. João Calvino certa vez disse que, por causa da nossa carne, não podemos nem mesmo orar corretamente, a menos que o Espírito nos desperte. Nossa percepção é limitada e o nosso conhecimento é pequeno. Nosso ponto de vista não é completo a respeito das situações pelas quais oramos. Por isso, não oramos como convém. Não pedimos o que deveríamos. Buscamos por respostas e não precisamos. Buscamos por respostas que não precisávamos. Assim, o Espírito Santo é este filtro, este potencializador que exprime diante do Pai a sua intercessão, vontade e propósito para nós. Quando oramos, nossas palavras chegam ao céu ao som dos gemidos inexprimíveis do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo ele tem esse poder de resumir, de compactar tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e expressamos e transformar isso numa oração e levar isso para Deus.
né? E Deus sempre nos ouve, Deus sempre nos ampara. Nós é que precisamos aprender a destinar um tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus, principalmente depois das nossas orações ou enquanto oramos, porque Ele constantemente está se comunicando conosco, seja através de algo que nós experimentamos no nosso dia a dia, seja através de uma palavra de sabedoria, seja através da sua palavra que nós precisamos estar em contato diariamente, seja através do nosso devocional, seja através de um relacionamento pessoal ou familiar que você tem. Deus sempre está falando conosco, certo, tio? E o que nós precisamos é abrir o nosso coração e deixar com que Ele fale também através de nós, porque nós também somos canal de bênção na vida das outras pessoas que passam por nós no dia a dia, tá? E às vezes nós falamos com Deus, como eu já disse aqui, de boca calada. As nossas lágrimas, os nossos pensamentos, o nosso sentimento, a nossa expressão de dor, de trauma, de perca, de luto, tudo isso também é uma forma de oração. E tudo isso é uma comunicação. E o Espírito Santo tem o poder de entender, interpretar, compactar isso e levar para Deus da melhor forma possível, certo? E Deus vai receber a sua súplica, Deus vai receber o seu pedido, Deus vai receber sempre o seu agradecimento e vai comemorar por ter um filho amado como você aqui nessa terra, certo? Porque que essa palavra enche o seu coração de fé e ative a sua vida de oração. Você pode até não saber exatamente como orar por uma situação, mas Ele sabe muito bem. Nos momentos em que parece difícil até dizer uma palavra em oração, ore mesmo assim. Apenas não ore sem fé, verdade e quebrantamento. O Espírito Santo está intercedendo diante do Pai por nós. Agradeça e celebre o Espírito Santo que vive em você. E eu vou ratificar aqui mais uma vez que nos momentos em que parece difícil até dizer uma palavra, em oração, ore mesmo assim. Apenas não ore sem fé, verdade e quebrantamento. Porque é a nossa fé que faz com que o Espírito potencialize o nosso pedido a Deus. Que Deus de fato receba o nosso sentimento, receba a nossa oração. E que de fato Ele destine uma palavra de sabedoria para nós, por meio do discernimento. E que nós possamos cada vez mais estarmos quebrantados diante de Deus. Estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus. Dispostos a praticar a solução que nos é apresentada por Deus. E que a partir dessa prática, a partir desse discernimento, nós possamos cada vez mais elevar e levar a nossa palavra, levar as nossas ações, levar o nosso amor, levar o nosso sentimento, levar a nossa presença para que nós possamos acalentar e agraciar a presença de outras pessoas também. Então, turma, que seja um dia feliz, um dia produtivo e um dia abençoado para nós, e que junho venha com novos desafios e que esses desafios sejam mais um degrau na escada do seu desenvolvimento. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Fui!